Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora, hein? Quinta-feira, feriado de Corpus Christi, 18h10. Acabou agora com 11 minutos de acréscimo. Criciúma 0, Juventude 1, encerrando a 11ª rodada da Série B. E esse resultado mexeu diretamente no G4. Mexeu diretamente no G4. O Criciúma, embalado dentro do G4, acabou saindo. Acabou saindo do G4 com essa derrota dentro de casa para o Juventude. Quem entrou foi o Sport. O Sport tem os mesmos 20 pontos do Criciúma. Nos critérios ele entrou na quarta e tirou o Criciúma. Mas tem um detalhezinho, hein? O Sport tem 2 jogos a menos. Ele disputou a final do Pernambucano, disputou a final da Copa do Nordeste, e aí ele tem que fazer 2 jogos ainda, um com o CRB e um com o Vila Nova. Se ele vencer esses 2 jogos de quarta, ele vai virar líder. Só que o Vila Nova, que está na segunda colocação, venceu de novo na rodada, assim como o líder Vitória venceu também em rodada. O Vila, se vencer esse jogo com o Sport, ele que vai ser o líder. Porque o líder é o Vitória, jogando muita bola, 25 pontos. O vice-líder é o Vila com 23, mais um jogo a menos. Terceiro colocado, o Novo Horizontino, que venceu a quinta seguida, 23 também. E o Sport agora tem os mesmos 20 do Criciúma, mas é o quarto. Pelos critérios e ainda tem 2 jogos a menos. Olha que briga importante. Mas não foi só lá no G4 que nós tivemos uma mudança. A entrada do Sport e a saída do Criciúma. Lá no Z4 também. O CRB, que tem um jogo a menos com o Sport, saiu depois de vencer o Mirassol, que estava embaladinho por 2-0 em casa. O CRB saiu, finalmente saiu. E aí quem entrou foi a Chapecoense, que mesmo mandando embora o Argel, trouxe agora, né, o técnico Gilmar Dalpozo, está começando um trabalho, mas a Chape já foi para dentro da zona do rebaixamento, uma situação complicada, hein? Bom, vou falar de tudo isso, vou falar de todos os 10 jogos, da artilharia da competição. Wagner Love continua artilheiro isolado com 7 gols, não marcou na rodada, mas o Rodrigo Rodrigues, que fez o gol da vitória do Juventude com o pintado zona de rebaixamento. Chegou o Thiago Carpini, 4 vitórias, já está ali colando no G4. E o Rodrigo Rodrigues tem 5 gols, já é o vice-artilheiro, colando ali no Wagner Love. Essa briga promete. Falar tudo isso para vocês, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião, faça sua pergunta, respondo todos vocês, que nem a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar então, lógico, vamos começar com o líder Vitória, que começou na rodada terça-feira, acabou nesta quinta, mas ela começou lá na terça-feira, quando o Vitória foi jogar em Muriaé contra o desesperado Tombense. E aí tem uma curiosidade, hein? O Vitória venceu o Tombense por 2-1. No primeiro tempo, o Elton Nem, que está voltando a jogar bola, fez um belo gol no chute de fora da área, aos 22 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger Carvalho, aquele mesmo experiente, passou pelo Palmeiras com tantos outros clubes, fez pênalti pro Vitória, foi expulso, o Trellis foi lá e fez 2-0. 2-0, um jogador a menos, o Vitória falou, tá tranquilo, tem jogo final de semana e tal. Encostou o caminhão ali, tranquilão. No finalzinho, o Marcelinho, aos 40 do segundo tempo, descontou pro Tombense, mas nada que tirasse a liderança, a tranquilidade do Vitória, que fez uma partida tranquila e mereceu para vencer. Agora o detalhe que eu falei para você, lembra do João Bursi, técnico do Vitória no início do ano? Técnico do Vitória. É verdade que com a chegada do Léo Condé o time cresceu, né? Mas o João Bursi, que começou o trabalho lá no Vitória no início do ano, está sendo acertando os detalhes finais, pode ser o técnico do Tombense, que tinha mandado o Marcelo Chamusca embora após entrar na zona do rebaixamento, foi comandado pelo Julian Tobar, que é o auxiliar permanente, né? E o João Bursi pode pegar um rabo de foguete aí para tentar tirar o Tombense de uma situação delicada. O certo é que o Vitória é o líder com 25 pontos, campanha maravilhosa, sua torcida está empolgadíssima e tem que estar mesmo, e o Tombense está na 19ª colocação, continua ali, hein? De 20 times, ele é o 19º, com 6 pontos, situação intranquila. Uma rodada só não basta para sair na zona do rebaixamento. Ele precisa vencer 2 seguidas e torcer por uma combinação aí dos times que estão ali próximo não vencer para ele poder sair. Situação intranquila porque não joga em tombos, joga em Muriaé, né? E aí fica sempre muito complicado você jogar em campo neutro num campeonato tão forte
como a Série B. Se o Vila é 25, é o líder, o vice-líder é o Vila, também campanha maravilhosa, 23 pontos, um jogo a menos, se vencer o Sport, ele é o líder. O Vila também fez um jogo complicado com a Chape. E complicado por quê? A Chape tem muitos desfalques, mandou o Argel embora, trouxe o Gilmar Del Pozo, fez um jogo só de marcação. O Vila teve dificuldade para jogar porque a Chape foi para o combate. O jogo tecnicamente não foi bom, mas assim, o Vila teve uma bola no travessão no primeiro tempo, teve uma bola no travessão no segundo tempo, foi superior, mas estava sucumbindo diante da marcação, porque para a Chape o importante é somar ponto, com tantos desfalques, troca de treinador e tal, o empate até dentro de casa seria bom. Mas ficou batendo, 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 tá muito bem treinadinho, o time do Claudinei Oliveira, tá muito bem arrumadinho o Vila, e aí no finalzinho do jogo, aos 48, o Matheus Souza foi premiado com o gol da vitória. Os 4.720 torcedores da Chape ali, poxa, ficaram desesperados, porque com a rodada, a Chape foi parar na zona do rebaixamento, agora é a 17ª colocada, caiu uma posição, e saiu o CRB, entrou a Chape. E o Vila, maravilha, maravilha, 23, colado no Vitória, um jogo a menos, campanha para subir, e tá fazendo festa a sua grande torcida também. Quem tem os mesmos 23 pontos do Vila é o Novo Horizontino. Só que nos critérios, o Vila que tem um jogo a menos, e nos critérios ele é segundo e o Novo Horizontino é terceiro. Eu até falei, acho que no vídeo passado, alguns amigos me falaram que eu troquei, que eu coloquei o Novo Horizontino em segundo e o Vila em terceiro e tal. Na verdade, já lá atrás, na rodada anterior, o Vila tinha o mesmo número de pontos que o Novo Horizontino, no Vila é segundo e o Novo Horizontino é terceiro, sem contar que o Vila tem um jogo a menos. Só pra gente para eu me justificar e me desculpar. Mas de qualquer maneira, o Novo Horizontino fez um duelo paulista com o Guarani, interessante, fez 1-0 só. Por que eu falo 1-0 só? Porque o Novo Horizontino foi melhor o tempo todo. Criou, finalizou, o Ailon fez um golaço. O Ailon fez um golaço com 1 minuto do segundo tempo. No primeiro tempo já tinha martelado, 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 martelado. 2.190 pessoas só para apoiar. Quinta vitória seguida do Novo Horizontino. O Pegorari, que assumiu o gol titular do Guarani, evitou um placar maior. Graças ao Pegorari não foi uma goleada. E o Guarani mandou embora o técnico. Mandou nesta quinta-feira, hoje. Mandou embora o técnico Bruno Pivetti. Será que a culpa era dele só? Mas enfim, o Guarani que estava no G4 foi caindo, foi caindo, foi caindo. Enquanto o Novo Horizontino não sai do G4, hein? 23 pontos, terceira colocação, tá ali na terceira colocação, continua, mantém a terceira colocação e com um detalhe. Ele tá num viés de alta, 5 vitórias seguidas, rapaz, num campeonato forte como esse, e ele fez 2 vitórias fora de casa, né? Ele fez 2 vitórias fora de casa e agora foi ganhar em casa de novo. Fase espetacular. O Guarani caiu, tá lá em 11º lugar, 15 pontos, já tá 5 do G4. Caiu demais o Guarani. E fechando o G4, o Sport. O Sport que agora tem 20 pontos, 2 jogos a menos. O Sport que mais uma vez sua torcida compareceu quase 19 mil pessoas, só que não pode vender ingresso. O Sport está punido. Lembra? Do ano passado. Aí pode mulheres, crianças e pessoas portadoras de deficiência. E essa turma abraça o Sport. Todo jogo é quase 20 mil pessoas. E o Sport apoiado. Pegou o Avaí. É verdade que o Avaí está desesperado, zona de rebaixamento, né? Tinha mandado o Alex embora, trouxe o Morínigo e nada de resolver, nada de renover. Fabrício Daniel, que não fazia gol há muito tempo, aproveitou uma vacilada de um soco errado do goleiro Igor Vinhas, foi lá e fez 1-0. Com 2 minutos do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o Luciano Juba. A torcida estava indo no Luciano Juba, parece que ele está vendido. Ele acertou com o Bahia, rival, né, nordestino e tal. Mas enfim, tá pegando no pé, pode ser até que o Anderson Moreira até cogita já não escalar mais. Besteira. Faz um acordo com o cara, deixa ele até o final do ano, deixa ele ser campeão, vice-campeão, ou subir com o Sport. Se ele vai para outro time, já foi. Deixa ele jogar muita bola. Tá jogando muita bola o Juba. Fez 2-0, o Sport garantiu praticamente ali o jogo. Daí nos acréscimos do segundo tempo, um pênalti. O Vagninho cobrou e descontou, mas o Avaí continua muito mal e o Sport continua muito bem. Sport agora quarto colocado com 20 pontos.
2 jogos a menos, podendo chegar a 26 e passar os 25 do Vitória, né? E o Avaí segue na 18º lugar, segue com 8 pontos, segue no desespero e segue na zona do rebaixamento, o que é sempre complicado. O Wagner Love é o artilheiro da competição, com 7 gols, não marcou dessa vez. Então não marcou, continua com 7. O Rodrigo Rodrigues do Juventude que marcou, 5 está ali atrás, e essa é a situação do G4. O G4 que saiu o Criciúma, já que eu estou falando que o Rodrigo Rodrigues fez o gol do Juventude contra o Criciúma, foi o último jogo agora. Acompanhei todinho na televisão, Criciúma 0, Juventude 1. Olha, o Criciúma tem bom time, bem treinado, estádio lotado. Teve torcedor que teve embora com seu filho e tal, tava lendo, porque tava super lotado e não tinha mais espaço. Precisa ver isso aí, diretoria do Criciúma. Torcedor apoia, 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 apoia. Aí você superlota, os caras têm que ir embora, o torcedor se revolta. Então só vou fazer esse adendo, porque a campanha é maravilhosa. Não é uma derrota que você vai fazer. É o Criciúma, tudo de bom que tá fazendo, tá? Vai brigar o tempo todo, tenho certeza, pelo acesso. Mas enfim, o Juventude foi melhor. Juventude do Nenê, do Rodrigo Rodrigues, do Alan Ruschel, criou as melhores oportunidades, teve as melhores chances já no primeiro tempo, poderia já estar vencendo no primeiro tempo. O Criciúma dependeu de algumas jogadas individuais, principalmente no finalzinho do jogo ali, depois que tomou o gol. Tomou o gol numa cobrança de falta do Nenê, o Danilo Bosa, zagueiro, cabeceou, o Gustavo fez uma defesa difícil, mas espalmou para frente, o Rodrigo Rodrigues fez 1-0. Isso daí já tinha 30 do segundo tempo. Mas o Juventude vinha jogando melhor, vinha jogando melhor, vinha jogando melhor, e o resultado foi super justo. Resultado que tira o Criciúma do G4, mas com os mesmos 20 do Sport, com 3 a menos que o Vila e o Novo Horizontino, enfim, não é nada de desesperador. Não tem terra arrasada num time que está o tempo todo ali no G4, saiu agora, né? E pro Juventude, cara, olha o Thiago Carpini com 4 vitórias e o que não faz no campeonato. Ele pegou um time lá na zona do rebaixamento, destroçado, pintado, foi mandado embora. Aí chegou, Nenê, foi arrumando o time. É sensacional. O Juventude é o 8º colocado, subiu 2 posições com 18. A 2 do G4, hein? Olha o Juventude entrando na briga aí, gente. Sensacional, né? Se o Criciúma caiu para quinto, o Mirassol caiu de quinto, que era quinto, para sexto, perdendo para o CRB. Foi jogar lá no Rei Pelé, em Alagoas. O CRB foi melhor o tempo todo. João Paulo num chute de longe, um golaço no primeiro tempo. No segundo, o Rômulo fez 2-0. Daniel Paulista chegou no CRB, 2 jogos, 2 vitórias, tirou o CRB da zona do rebaixamento já. E ganhou de um time forte que é o Mirassol. O Mirassol estava ali brigando para o G4. O G4 continua brigando, porque é o sexto com 19, a 1 do Sport, que é o do G4. Então tá ali na briga ainda, né? E o CRB subiu feito um foguete, subiu 3 posições, o time que mais subiu nessa rodada, agora é o 14º, com 11 pontos e um jogo a menos. Então já vai respirando o CRB. Quem vem subindo de produção também é o Ceará, que já é o 7º colocado, com os mesmos 19 pontos do Mirassol. E o Ceará, que deu uns tropeços, principalmente em casa, né? Quando ele tomou de 3-0 do Novo Horizontino em casa, o torcedor ficou bravo e tal. Mas o Ceará, fora de casa, jogou com o Atlético Goianiense, que chegou a figurar o tempo todo ali no G4, agora tá caindo também, né? Pô, jogando... Eu vi esse jogo, o Ceará... Você vê que o torcedor, não sei se é o Alberto Valentim, se eles estão insatisfeitos ou com a campanha do time que deu uma... Mas só 2.862 torcedores lá no Antônio Ascioli. E aí, Vitor Gabriel fez 1-0 com 13 minutos, só deu o Ceará, as melhores chances do Ceará. Segundo tempo, com 1 minuto, o Eric fez 2-0 e o Guilherme Castilho cobrando o pênalti, aí já no final do jogo fez 3-0. O certo é que os 3-0 representam o Ceará, foi muito melhor que o Atlético Goianiense. O Dragão tá caindo, cara. O que está acontecendo com o Dragão? O Alberto falou que vai melhorar. Chegou, ganhou e depois... O Atlético Goianiense foi para a 10ª colocação, 16 pontos. E o Ceará subiu para a 7ª, era o 8º, subiu para a 7ª, 19, está 1 do G4. Então já Ceará, Juventude, estão tudo entrando nessa situação boa, hein? E quem está caindo, que nem o Dragão, o Atlético Goianiense, é o Botafogo de Ribeirão Preto. Tinha jogado com o Tombense, zona de rebaixamento em casa, 0-0. Jogou com o Ituano, que estava próximo na zona de casa, tomou de 2-0. E tomou merecido. Ituano foi melhor o tempo todo, assisti esse jogo também. O primeiro tempo que acabou 0-0 já era para o Ituano ter as melhores chances de gol. Segundo tempo, mesmo modificando o Adilson Batista e tal, o Botafogo foi um arremedo de time, um arremedo, né?
pouco mais de quase 2.800 também torcedor, assim como o torcedor do Atlético Goianiense, o torcedor do Botafogo está abandonando. Também não sei, estou acreditando que não acreditam no Adilson. Xingaram o Adilson e tal. O Ituano com o Felipe Saraiva aos 5 do segundo tempo e com o Marcel de cabeça aos 23. Dois ex-jogadores do Botafogo, a lei do ex. O Ituano fez 2-0, merecido. 13º colocado com 13 pontos. E o Botafogo caiu 2 posições, é o 9º com 17. Tá 3 do G4 que ele já teve no G4, mas parece que está caindo. Parece que está caindo, o que é sempre muito preocupante. Porque o Botafogo tem 17, 9º. O Atlético Goianiense tem 16, 10º. O Guarani, que perdeu do Novo Horizontino, 11º com 15. E o Sampaio com 15, tá dando aquela respirada depois de vencer em casa. Fez a sua parte em casa, fez 2-0 no Londrina, que tá caindo. Contratou o PC Guzmão, Londrina, mas continua apanhando, continua apanhando. Bom, o Pimentinha fez uma bela jogada logo com 5 minutos, cruzou e o Ítalo fez 1-0 de cabeça. E no segundo tempo, um rebote de uma pós-batida de falta, o Matheus Pivô foi lá e fez 2-0. Quarta derrota seguida do Londrina e o Sampaio recuperando, embora só 1.554 torcedores apoiando o time, mas de qualquer maneira o Sampaio com 15 pontos, meio de tabela, dá uma respirada contra o rebaixamento que ele estava preocupado. Agora já não tem tanta preocupação assim, pelo menos neste momento, né? Neste momento. Enquanto o Londrina, 16º, um pontinho do Chapecoense que está na zona do rebaixamento, hein? Caiu 2 posições, é o 16º. Tem que tomar cuidado o Londrina, hein? Sampaio 15, o Ituano que venceu o Botafogo é o 13º com 13, CRB que venceu o 14º com 11 e a Ponte Preta 15ª com 11 pontos. Ponte Preta empatou com o Lanterninha ABC 0-0. Jogo horrível, torcedor, 3.500 pessoas quase lá no Moisés Lucarelli, pediu a cabeça do técnico Felipe Moreira, que assumiu depois de sair, né, na verdade, é aquela coisa de vou mandar embora, não vou mandar embora, enfim, é o interino, que não é interino mais, né, desde o início do campeonato, enfim, enquanto o ABC do Alan Al, contratou o Alan Al, vai somando um pontinho. Ainda é o Lanterna com 5 pontos, tá 5 do Londrina, tá situação complicada, mas somou um pontinho fora de casa e deixou a Ponte com 11 ali próximo da zona do rebaixamento, certo? Ponte tem 11, o Londrina tem 10. Aí a Chape que perdeu tem 9 zona de rebaixamento, o Avaí que perdeu tem 8 zona de rebaixamento, Tombense que perdeu tem 6 zona de rebaixamento e o Lanterninha ABC que fez um pontinho, mas tem 5 zona do rebaixamento. Essa é a situação e claro, agora eu vou falar para vocês antes de encerrar o vídeo da rodada que já começa amanhã. Estou gravando o vídeo assim que acabou a partida Criciúma 0, Juventude 1, quinta-feira, Corpus Christi, 8 de junho. Amanhã temos um jogo abrindo a 12ª rodada. Esse jogo é em Natal, onde o Lanterninha ABC pega a Chape. Duelo de desesperados. Se o ABC vencer, ele não sai da zona do rebaixamento. A Chape, se vencer, pelo menos dorme fora da zona do rebaixamento, que é o único jogo amanhã. 21h30 em Natal, no Frasqueirão, ABC e Chape. No sábado, 16 horas, o Vila, querendo assumir provisoriamente a liderança, enfrentando o Guarani, meio de tabela, querendo encostar. Jogo bom, jogo muito bom, sábado 16 horas, sábado 10/6. 17 horas, Ituano e Atlético Goianiense. Ituano, 13º com 13 pontos, Atlético Goianiense, 10º com 16. Se o Atlético Goianiense ganhar, ele cola no G4 de novo. Se Ituano ganhar, ele que vai começar a pleitear, até porque vai igualar o próprio Dragão. 17 horas em Itu no sábado. 17 horas também em Novo Horizonte, interior de São Paulo, Novo Horizontino enfrentando o Sampaio. Se o Vila não ganhar e o Novo Horizontino ganhar, pelo menos o Novo Horizontino ultrapassa o Vitória, né? Vai pegar um Sampaio que agora está no meio de tabela, jogando mais tranquilo. Jogo interessante também. 19 horas e 30 minutos do sábado, o Ceará pegando o CRB. Duelo nordestino. O Ceará, se vencer, ele pode até terminar, dependendo do resultado, no G4, mas provisoriamente ele pode entrar no G4, enquanto o CRB acabou de sair da zona do rebaixamento e quer ir se afastando. Jogo interessante esse duelo nordestino. No domingo, a rodada encerra. Primeiro de manhã, Ponte Sport. Ponte desesperada, se perder, corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Contra o Sport embalado e entrou no G4. Time forte. Que belo jogo, domingo, 11 da manhã.
Domingo, 11 da manhã também, o desesperado Londrina, para não entrar na zona do rebaixamento, vai ter que vencer o Mirassol. Campanha ali, também próximo do G4, precisando vencer para colar no G4 de novo. Jogo interessante pelos extremos da tabela. 15h30 do domingo, o Avaí, zona do rebaixamento. Se vencer o Botafogo, que vem caindo, ele pode até sair, dependendo da combinação de resultados. Mas o Botafogo precisa vencer para colar de novo no G4, onde ele já esteve. 18 horas do domingo, o Vitória, aí sim, defendendo a sua liderança contra o Criciúma, que saiu do G4. O Criciúma precisa desesperadamente ganhar do líder para voltar, mas vai enfrentar o líder, que só precisa vencer para continuar líder. Que jogão, hein? 18 horas de domingo. E 18 horas de domingo também, o embalado Juventude pegando o Tombense desesperado. Duelo dos extremos. Juventude vencendo mais uma, cola ali no G4. Cola no G4. Enquanto o Tombense, se vencer, ele não sai da zona do rebaixamento. Até por isso que ele precisa fazer ponto. Então, jogo difícil para o Juventude, porque vai enfrentar um time que está numa situação delicada. E claro, domingão à noite eu venho passando todos os detalhes da 12ª rodada da Série B, só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!